Olá, queridos! Vamos continuar trabalhando com a professora Hilda nas tabelas e nos gráficos. Nós já vimos que as tabelas, elas têm a utilidade de facilitar a organização das informações, de modo que a gente consiga ver as informações e visualizar com mais rapidez. Então, organiza as informações que nós temos. Vocês já trabalharam com as tabelas, então hoje nós vamos trabalhar bastante com os gráficos. Os gráficos, assim como as tabelas, são representações que facilitam a visualização de informações. O que podemos concluir quando duas colunas do gráfico têm o mesmo tamanho? O que vocês acham que nós podemos concluir quando duas colunas do gráfico têm o mesmo tamanho? Vamos preencher o primeiro gráfico para a gente analisar essa informação. Nós temos aqui as ilustrações novamente. Da outra vez nós fizemos tabelas e hoje nós vamos trabalhar com um gráfico, ok? Vamos lá. Observando as ilustrações desse aquário aqui, nós vemos o aquário cheio de água e cheio de bichinhos outra vez, tá? Vários animais. Eu tô vendo aqui que nós temos peixes, certo? Nós temos, o que é isso aqui será? Cavalo marinho, que lindo! Então nós temos peixinhos, cavalo marinho, estrelas e temos os caranguejos. Muito bem, nessa informação aqui eu não coloquei palavras, eu coloquei os desenhos e coloquei os números. Então o que nós vamos observar dessa tabela, tá? Vamos colorir as colunas de acordo com a quantidade de elementos que pertencem a cada uma das situações. Como que nós vamos verificar isso? No aquário da letra A, nós temos aqui quantos caranguejos tem lá dentro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 caranguejos, então nós vamos pegar um lápis, que pode ser o laranja, né? E vamos pintar até o número 7. Vejam a coluna aqui. A coluna está livre, está em branco, para vocês pintarem. E o número é até 7. Então, essa coluna, essa reta vertical que nós temos aqui, que ela está em pé, ela aponta para cima, essa reta é numerada. Essa reta é numerada e nós vamos então marcar o número que corresponde ao número de caranguejinhos da tabela, aliás, do gráfico. Então nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pintar somente até aqui de cor laranja. Agora nós vamos pegar uma outra cor, pode ser o amarelinho, certo? Nós pegamos o lápis amarelo, vamos contar quantas estrelinhas do mar nós temos aqui, certo? Tá bem? Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelinhas do mar. Então, eu vou pintar as estrelinhas do mar até onde diz o número 7, porque essa reta numerada, ela aponta para cima. E a reta onde nós temos os bichinhos, nós temos ela apontando para a nossa direita, nessa direção aqui. Ela está horizontalmente colocada. E aqui nós temos então a estrelinha que nós contamos 7. Vou pegar o lápis amarelo e vou pintar até o 7, ok? Vamos então pegar um lápis verdinho para pintar o cavalo marinho, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cavalos marinhos. Então, nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós colocarmos uma reta aqui, nós pintamos até o número 6. Então, vocês vão observar que nós contamos 6 quadradinhos, pintamos até aqui e nós estamos na linha do número 6. A nossa coluna tem que chegar até o número 6. Vamos então para a quantidade de peixinhos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peixinhos. Vamos contar de novo? Às vezes a gente se atrapalha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu tenho 9 peixinhos, eu tenho que pintar até o número 9. Eu vou olhar na minha reta numerada, o 9 vai até ali.
Então, a minha coluna tem que bater nessa altura aqui, ela não pode passar disso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou usar o lápis azul para pintar até aqui. Essa é uma forma da gente marcar um gráfico, organizar esse gráfico, e agora eu vou voltar para aquela pergunta que nós temos ali. O que nós podemos concluir quando duas colunas do gráfico têm o mesmo tamanho? Nós podemos concluir que nós temos a mesma quantidade de elementos. Então, quando a gente vê uma coluna exatamente igual a outra no gráfico, é que nós temos a mesma quantidade de itens. Nesse caso, nossos itens eram animais marinhos. Agora nós vamos ver outra. Vamos trabalhar com essa da página 108, com a letra B. Temos 3 vasos, queridos. Temos 3 vasos aqui. Eu tenho um vaso amarelo com flores brancas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Observem que às vezes uma florzinha está escondida atrás da outra. Observem com bastante atenção para contar, tá? Então vamos anotar lá. 1, 2, 3, 4, 5 flores brancas. Tem um vaso azul com 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores amarelas. E um vaso branco com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores roxas, né? O que nós vamos fazer que é bem importante? Nós vamos observar o que nós temos aqui. Nós temos aqui embaixo os itens e aqui ao lado nós temos uma reta numerada com até 10. O que nós vamos fazer? O desenho do item está aqui. Nós temos flores brancas. Até onde nós vamos pintar? Nós vamos pegar uma cor, pode ser o vermelhinho, e vamos pintar o número de flores brancas que nós contamos. 1, 2, 3, 4, 5 flores brancas. Então, eu vou caminhar com as minhas cores até o número 5. Eu vou pintar somente até aqui a minha coluna. Aqui, flores amarelas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores amarelas. A professora vai pintar até o número 6, é onde a minha coluna encontra o número. Então, partindo para a flor roxa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois bem, eu vou pintar essa coluna até o 7. E aí nós temos então representadas as flores que tem nos vasos. De acordo com a imagem ou com a figura, com os itens, eu registro a quantidade na coluna do gráfico. E assim por diante nós vamos observando. O que nós temos aqui? Agora é com vocês, tá? Nós temos uma horta. Nessa horta nós temos beterrabas, nós temos repolhos e nós temos alfaces, tá? Vamos registrar? Beterraba, repolho e alface. Quantas beterrabas, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos pintar as beterrabas até o número 7. Agora, vamos contar os repolhos. 1, 2, 3, 4, 5 repolhos. Vamos pegar o lápis e vamos pintar até os 5. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pés de alface. Então, nós vamos colocar 1, 2, 3, 4. E vamos marcar até onde vai o 4. Lembrem que a quantidade de elementos tem que combinar com o número correspondente. Aonde o número encontra o elemento, é ali que nós vamos pintar. Até ali que nós vamos pintar. Certo? Vamos para o próximo, pessoal. Nós temos lá a D. Agora nós temos frutas, tá? Frutinhas gostosas e saudáveis, tá? Nós temos uma caixa que contém, um caixote que contém frutas. Nós temos um abacate, ao meu ver, pode ser um abacate ou uma pera. Nós temos morangos, nós temos maçãs, nós temos abacaxi e nós temos banana. Muito bem, como é que eu vou registrar isso? Lembrem, a reta numérica aponta para cima. E a reta contendo as imagens ou os itens da minha lista, elas apontam para a nossa direita. É uma reta horizontal e uma reta vertical. O que nós temos aqui? Eu chamei isso de abacate.
tá? Vou lá na bandeja e vou contar 1, 2. Até onde que eu vou pintar os meus abacates? O abacate eu tenho 2, então eu só vou pintar até aqui onde está o número 2. Agora eu vou contar os moranguinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, eu tenho 10 morangos. Os 10 morangos eu vou pintar lá até lá em cima, onde o número 10 encontra a quantidade de morangos. Aqui eu tenho maçãs, então vamos contar as maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pintar com o meu lápis até chegar no número 7, porque até aqui é a minha quantidade. Então, para visualizar com mais facilidade as minhas quantidades, em vez de eu olhar tudo misturado, eu vou marcando coluna a coluna conforme o item. Aqui eu tenho um abacaxi, pessoal. Abacaxi eu tenho 2, então eu vou pintar até o número 2. E aqui eu tenho bananas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bananas. Eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5. Observem que as 5 bananas estão na linha do número 5. Aí é que nós temos que prestar atenção. A minha coluna tem a altura do número correspondente ao item, a pecinha que eu estou avaliando. No caso aqui, as frutas. E se nós fizermos agora, em vez de frutas, docinhos, tá? O que nós vamos fazer, pessoal, nos docinhos? Nós temos aqui balinhas, parecem balinhas ou bombons. Nós temos um docinho aqui que eu vou dizer que é um docinho de maracujá. Nós temos docinhos de morango e nós temos um brigadeiro preto e branco, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos de novo começar essa contagem, só que essa contagem nós vamos prestar muita atenção e fazer com calma, tá? De novo, temos quantos bombonzinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pintar a coluna até chegar no número 8. Essa é a contagem correta para o número de bombons. Agora eu tenho quantos brigadeiros pretos e brancos, né? Aquele docinho que a gente chama de 2 amores, porque é um pretinho e outro branco que ficam juntinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 brigadeiros. Eu vou pintar a minha coluna até chegar no número 7. Aonde a reta vertical encontra o item que está escrito aqui na horizontal, nós vamos organizar e visualizar mais facilmente os docinhos do que misturadinhos na bandeja. Então, eu vou pintar até o 7. Agora, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 docinhos de morango. De novo, vamos pintar até a linha que vai dar no número 6. Aqui, nós temos os docinhos de maracujá. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa, vou pintar até o número 5, que é onde a minha coluna encontra o número 5. Perfeito, pessoal? Então, a professora quer que vocês caprichem bastante, prestem bastante atenção e vocês têm mais 2 gráficos, só que esse vocês vão fazer sozinhos para ver se a gente dá conta, tá certo? Na próxima aula, nós corrigimos essa tarefa. Um grande e forte abraço para vocês.